Você já ouviu falar de alguém que escolheu ser odiado, carregando sozinho o peso do mundo, apenas para proteger aqueles que ama? Essa é a história de Itachi Uchiha, um personagem que representa o verdadeiro significado do sacrifício silencioso e do amor profundo. Aqui no Evolua, exploramos histórias e ensinamentos que nos ajudam a refletir sobre a vida, o crescimento espiritual e a transformação interior. Hoje, mergulharemos na história de Itachi para descobrir o que ela pode nos ensinar sobre amor, dor e evolução. Itachi nasceu em meio a um clã poderoso, cercado por expectativas e desafios desde cedo. Dotado de habilidades incríveis, ele foi reconhecido como um prodígio, mas junto com o talento veio uma responsabilidade pesada. O seu mundo começou a mudar quando seu clã foi ameaçado de uma guerra interna que poderia destruir sua vila e causar sofrimento para muitos inocentes. Ele se viu diante de uma escolha impossível: proteger sua vila ou proteger seu clã. Decidiu então agir sozinho, tomando uma decisão que o faria ser visto como um traidor, mas que, na verdade, buscava preservar a paz maior. Itachi representa o amor que não precisa ser reconhecido, o sacrifício que acontece na sombra, longe dos olhos do mundo. Muitas vezes, o verdadeiro amor se manifesta no silêncio, no peso das decisões difíceis. Na espiritualidade cristã, encontramos essa ideia em João 15:13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Esse amor, embora doloroso, é puro e eterno. Jesus sabia que seria rejeitado, humilhado, traído e crucificado. Mesmo assim, escolheu seguir esse caminho, por amor à humanidade. Ele carregou uma cruz que não era dele, assim como Itachi carregou uma culpa que não lhe pertencia. Ambos sabiam que suas escolhas trariam dor, solidão e julgamento injusto, mas entenderam que o sofrimento de um só poderia salvar muitos. Assim como Jesus, que morreu para dar vida, Itachi também destruiu sua reputação, se fez inimigo do povo, aceitou ser odiado, tudo para garantir a paz da vila e proteger seu irmão. Essa decisão ecoa o princípio de renúncia do eu em favor do outro, que é central na mensagem de Cristo. Ser mal compreendido pelos homens, mas fiel à verdade. Durante sua vida, Jesus foi constantemente mal interpretado, chamado de herege, acusado falsamente, questionado pelas autoridades religiosas e abandonado por muitos. O mesmo acontece com Itachi. Aos olhos do mundo, ele era um criminoso, um traidor, um assassino impiedoso. Mas ambos sabiam que havia um plano maior, algo que os outros não podiam entender naquele momento. Essa fidelidade à missão, mesmo sendo incompreendida, é um ensinamento profundo. Muitas vezes, seguir a verdade de Deus exige enfrentar a rejeição do mundo, manter-se firme mesmo quando ninguém entende ou apoia. Cristo nos mostra isso. Itachi, à sua maneira, também. O sofrimento como caminho de redenção. No cristianismo, o sofrimento de Jesus na cruz não foi em vão. Ele abriu as portas para a salvação. O sofrimento de Itachi também não foi vazio. Ele levou o peso de um massacre, da culpa, do ódio do irmão, da solidão. Tudo para impedir uma guerra e garantir que a paz pudesse florescer. Na vida cristã, aprendemos que o sofrimento pode ter propósito. Não que Deus nos queira sofrer, mas que Ele pode transformar a dor em algo redentor, desde que estejamos dispostos a confiar nele. Assim como o sofrimento de Cristo foi transformado em vitória na ressurreição, a dor de Itachi também floresceu em paz, reconciliação e verdade, revelada no tempo certo. A importância do perdão. Mesmo odiado, traído, humilhado, Jesus perdoou. Na cruz ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23:34. E o que dizer de Itachi? Ele foi odiado por Sasuke, acusado injustamente, caçado como criminoso. Mas nunca devolveu esse ódio. Nunca atacou o irmão por vingança. Pelo contrário, sempre o protegeu. Até o fim, escolheu amar, proteger e perdoar. Ele morreu sem nunca tentar limpar sua imagem, porque seu amor era maior do que seu orgulho.
Esse é um dos mais belos reflexos do ensinamento de Jesus. Perdoar quem nos fere, amar quem nos rejeita, ser luz onde só há sombra. Jesus não buscava aplausos. Ele curava no secreto, amava sem fazer alarde, pregava o reino de Deus com humildade. Ele nos ensinou que a verdadeira grandeza está no servir, e não em ser servido. Marcos 10:45. Da mesma forma, Itachi viveu sua missão em silêncio. Não buscou reconhecimento, não quis limpar seu nome. Sua prioridade era proteger, não ser lembrado como herói. Na fé cristã, entendemos que muitas das missões mais valiosas são feitas no secreto, longe dos olhos humanos, mas completamente visíveis aos olhos de Deus. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. Mateus 6:6. A história de Itachi nos lembra que o valor de nossas ações não está no quanto os outros veem, mas na verdade que carregamos dentro de nós e em nossa fidelidade ao amor. Muitos de nós já passamos por momentos em que precisamos fazer escolhas difíceis. Às vezes, seguir a vontade de Deus significa dizer não para algo que o mundo aplaude. Às vezes, amar alguém significa abrir mão de estar certo ou de ser compreendido. Há momentos em que o cristão é chamado a carregar uma cruz invisível, de críticas, de rejeição, de sacrifícios silenciosos. Itachi nos lembra que existe força na vulnerabilidade, sabedoria no silêncio e nobreza em servir mesmo sendo rejeitado. Ele nos aponta para o Cristo que, mesmo sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses 2:7. E que nos ensinou que o maior entre nós é aquele que serve com amor. Itachi como um espelho de princípios cristãos. Não se trata de dizer que Itachi é como Jesus, mas sim que, através da sua história, conseguimos visualizar princípios cristãos vividos de forma simbólica. O amor que se entrega, a fidelidade mesmo quando dói, a graça de perdoar sem reconhecimento, o poder redentor do sofrimento, a beleza de fazer o bem sem ser visto. Na jornada de Itachi, encontramos não apenas um personagem complexo, mas um reflexo simbólico de muitos dos ensinamentos de Jesus Cristo. Ele nos convida a refletir. Será que estamos dispostos a amar assim? A perdoar assim? A servir em silêncio, mesmo que ninguém aplauda? A resposta não é simples, mas como cristãos, sabemos que temos um mestre que já percorreu esse caminho antes de nós e que nos fortalece para fazer o mesmo. Aqui no Evolua, acreditamos que toda história carrega um poder de transformação. Algumas histórias falam diretamente ao nosso coração, outras nos desafiam, e algumas, como a de Itachi e Uchiha, despertam algo que vai além da razão, uma consciência espiritual mais profunda, que nos convida a refletir sobre nossas próprias decisões, dores e propósitos. A jornada de Itachi é, em essência, uma caminhada de entrega e renúncia, marcada por escolhas que o mundo não entenderia, mas que foram feitas com base no amor mais puro. E esse tipo de trajetória encontra eco direto no que Jesus ensinou sobre a vida espiritual. A vida cristã não é sobre aplausos, é sobre propósito. Vivemos em um tempo em que somos incentivados a mostrar tudo, a sermos validados o tempo todo, a provar para os outros o nosso valor. Mas Jesus nos ensina algo diferente. O verdadeiro valor está na motivação do coração, não no reconhecimento exterior. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Mateus 6:3. Itachi fez exatamente isso. Ele deu sua vida, sua reputação, sua paz, e nunca exigiu que ninguém soubesse. E não é isso que Deus espera de nós? Que sejamos fiéis, mesmo quando ninguém vê? No Evolua, refletimos muito sobre esse chamado ao propósito oculto, a fidelidade silenciosa. Não é preciso ser famoso, ter status ou ser reconhecido. É preciso ser alguém que ama de verdade, que vive com integridade, que planta sementes mesmo que nunca veja a colheita. Transformação espiritual exige enfrentar a dor com propósito. O crescimento espiritual não acontece no conforto. Ele nasce no deserto, nas lágrimas, nos momentos de conflito interior. Assim como Itachi enfrentou o dilema entre o amor e o dever, o cristão também é desafiado a fazer escolhas difíceis. Perdoar quando o coração grita por justiça,
Amar quando tudo dentro de si quer se fechar. Confiar quando tudo parece estar perdido. Jesus passou 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério. Ele foi tentado, teve fome, enfrentou o silêncio de Deus e ainda assim permaneceu firme. E você? Quais desertos está enfrentando hoje? Quais cruzes tem carregado em silêncio? No Evolua, acreditamos que toda dor tem um potencial de cura, toda luta tem um propósito e todo deserto pode se tornar um lugar de encontro com Deus. A dor de Itachi gerou paz. A dor de Jesus gerou salvação. E a sua dor, quando entregue a Deus, pode gerar algo extraordinário. Itachi amou assim. Ele amou seu irmão ao ponto de ser odiado por ele, mas mesmo assim proteger sua vida até o fim. Ele amou sua vila ao ponto de destruí-la por dentro, para salvá-la por fora. Não é o tipo de amor que nos ensinam por aí, mas é o tipo de amor que Jesus exemplificou. O verdadeiro guerreiro espiritual luta em silêncio. A maior parte das batalhas espirituais que travamos não são visíveis. Elas acontecem dentro da nossa mente, do nosso coração, das nossas escolhas. E como Itachi nos mostra, o verdadeiro guerreiro é aquele que consegue suportar o peso da solidão sem perder a direção. Quantas vezes você já precisou seguir firme mesmo sem apoio? Quantas vezes chorou em silêncio, tomando decisões que só Deus viu? Essas batalhas são santas e são elas que moldam a alma. Redenção é possível, sempre. A história de Itachi não termina na dor. Ela termina com reconciliação, com revelação, com entendimento. Sasuke descobre a verdade e, mesmo cheio de dor, compreende o amor do irmão. É o momento em que a semente plantada em silêncio começa a florescer. Jesus, após a dor da cruz, também nos oferece reconciliação. Ele não apenas sofreu, ele venceu, ele ressuscitou e com isso nos deu a chance de um novo começo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Não importa o seu passado, não importa quantas decisões erradas você tomou. O amor de Cristo sempre oferece redenção, sempre oferece cura, sempre oferece um recomeço. Itachi e Jesus, o espelho e a luz. Enquanto Jesus é a luz do mundo, Itachi é como um espelho embaçado, imperfeito, humano, mas que ainda assim reflete algo do sagrado. Ele nos mostra, mesmo que de forma simbólica, como o amor pode ser maior do que o ego, como o sofrimento pode ter propósito e como o perdão pode libertar. É por isso que histórias assim têm tanto poder, porque elas nos ajudam a entender com imagens concretas aquilo que a fé já nos ensinava. E no Evolua, acreditamos profundamente que a arte, os personagens, as jornadas e até os animes podem ser canais de reflexão espiritual, se tivermos olhos para ver. E você? A história de Itachi Uchiha é forte, densa e cheia de dor. Mas, acima de tudo, é uma história de amor incondicional. Jesus nos convida a viver esse amor também. Um amor que não se impõe, mas se entrega. Um amor que não se exibe, mas se sacrifica. Um amor que transforma o mundo, começando dentro de nós. Você está disposto a amar assim? A viver assim? A servir em silêncio, confiar em Deus, carregar a cruz com esperança e continuar plantando sementes, mesmo que ninguém veja? No Evolua, queremos caminhar com você nessa jornada, porque evoluir é exatamente isso. Crescer em amor, maturidade e fé, todos os dias, mesmo nas sombras. E como nos ensinou aquele que deu a vida por nós, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. João 15:13.